Quantas missões de vida a gente pode ter durante a vida? O ideal é que seja uma só. E saber quando que eu mudo também de missão de vida. O ideal é que seja uma só. Mas em alguns casos, a pessoa sente que pode mudar, que pode haver um processo de mudança, necessidade de um processo de mudança. Foi o meu caso. Né? Mas o ideal é que seja uma única mudança. Uma única mudança não, uma única descoberta. É o ideal. Né? Mas se não for assim e a pessoa sentir um chamado para mudar, tudo bem, ela vai em frente e muda, né, que foi o meu caso. Né? Você já identificou desde os seus 9 anos a sua conexão com a comunicação. E está conectada até hoje e não precisa mudar nunca. Não é necessário mudar, você pode se ajustar, adaptar-se, mas supondo que um dia você encontre algo ao qual você esteja ainda mais conectada e que você se apaixone ainda mais, tudo bem também, não há nada de errado, né? Mas se você puder manter-se conectado a uma única missão de vida a vida inteira, eu acho que é o ideal. Mas vamos supor que tem alguém em casa aí, né, Silvio, assistindo, e diz assim, tá, Silvio, mas o seu Joãozinho está lá assistindo, eu já estou aqui com 50 e poucos anos, eu sei que eu trabalho numa coisa que eu não gosto, o que eu queria ter feito de verdade mesmo era tal negócio lá, e como é que eu vou mudar agora numa altura dessas da vida? Aí entra uma outra questão, que é o seguinte, muitas pessoas, elas param de crescer em determinada fase da vida, tá? Eu diria que antes dos 40 anos, na média, a maioria das pessoas para de crescer. Como assim? A gente avalia, por exemplo, uma pessoa que hoje tem 50, como que ela era quando tinha 40, como que ela era quando tinha 30? Será que ela cresceu muito? Ou ela simplesmente, eu olho para ela e a vejo igual há 10 anos atrás? Essa pessoa não cresceu, né? Está no mesmo patamar. Está no mesmo patamar. Mental. Esse mental. Crescimento é mental? É mental, sim. No sentido mental, exatamente. Não estou falando assim, aqui crescer financeiramente. A questão aqui é o crescimento mental, desenvolver-se mentalmente, né? Então, é preciso entender que nós podemos continuar crescendo sempre, sem parar. Mas se eu creio que eu tenho que parar de crescer em determinado momento da vida, assim será, porque a minha crença se torna realidade. Eu acho que essa estimulação também nos falta dentro da nossa sociedade, né? O meu grande exemplo tem sido você, porque você começou a fuçar os teus negócios aí de missão de vida com 50 anos de idade. Então, assim, eu penso que eu estou no lucro, porque eu tenho 32, vou fazer 32 mês que vem, falando isso daqui a um mês é meu aniversário, tá, gente? E eu já estou pensando nisso, eu já estou trabalhando nisso. Então, eu penso que quando eu estiver na idade que você está hoje, eu já estarei com essa questão de vida bem estruturada e desenvolvendo ela com o máximo que eu conseguir, né, de potência. Jéssica, nesse sentido, tem uma coisa extremamente importante e valiosa que eu gostaria de destacar para o pessoal que está nos assistindo, que é o seguinte. Eu cometi um erro gravíssimo quando eu era jovem. No sentido de que eu tinha um grande desejo, fui atrás daquele meu sonho, desejo-sonho, vamos traduzir aqui como desejo-sonho. Fui atrás daquele sonho, mas desenvolvi aquele sonho, atingi aquele sonho, realizei o meu sonho, mas aí que está o caso. O erro gravíssimo que eu cometi é que eu só tive aquele grande sonho e eu esqueci de ter um segundo grande sonho. Aí eu realizei o primeiro e quando chegou depois não havia outro para realizar. Eu fiquei dessonhado. Exatamente. Nesse sentido, vale destacar que o meu grande sonho era conhecer o mundo. Sempre desejei isso, né? E aí isso estava conectado com a minha primeira missão de vida, né? Que a minha primeira missão de vida esteve conectado com o comércio exterior. Né? Então, assim, muitas pessoas às vezes conectam missão com espiritualidade. Nesse sentido, é bom destacar. Não importa o trabalho que a pessoa faça, se ela for um fabricante de sapatos, se ela for comerciante, qualquer que seja a área, é missão de vida. Porque o mundo precisa de comércio, o mundo precisa de fabricantes, o mundo precisa de terapeutas, o mundo precisa de médico. Então, qualquer que seja a profissão que está agregando algo no mundo, é uma missão. Nesse caso, a minha missão de vida era ajudar empresas a fazerem comércio pelo mundo. E eu, dentro desse processo, eu queria conhecer o mundo. Aí realizei esse sonho. E no final que esse sonho havia sido realizado, acabou-se. Não tinha mais nada depois. Não tinha mais nada para sonhar. Não tinha mais nada para sonhar. Eu gostaria de alertar as pessoas que não cometam o mesmo erro que eu. Mas como que faz para não cometer esse erro? Aí que está o caso. A gente precisa extrapolar
as nossas perspectivas de futuro. O que é extrapolar? A gente precisa continuar vendo algo lá na frente que a gente gostaria de realizar, que a gente deseja realizar, que a gente quer realizar. Sim. Tá? Mesmo que a gente não acredite. Quando eu era garoto, eu extrapolei meu sonho. Eu queria conhecer o mundo, mas eu nem me perguntei se eu acreditava naquilo ou não. Eu simplesmente fui em frente. Pé rachado lá do interior do São Martinho, não do Armazém. Nascido no Armazém, no interior do Armazém. Então, o meu sistema de crença não interferiu, porque não entrou. Será que eu acredito? Será que eu não acredito? Será que eu posso? Será que eu não posso? Não, eu simplesmente desejava, fui em frente. E como eu estava meio criança ainda, também a gente quase não tem essas interferências. A criança, os jovens, eles têm uma facilidade muito grande de extrapolar. Uhum. Aí, à medida que a gente vai, né, adquirindo idade, a gente vai enrijecendo nossa visão de mundo e vamos começar a acreditar que não somos capazes. E aí, quando acreditamos que não somos capazes, nós nos tornamos incapazes. Né? Então, a extrapolação é ir além das nossas crenças, é desenvolver um sonho, mesmo que eu não acredite que eu possa atingir, mesmo que vá contra as minhas crenças mais fundamentais, e pensar nesse sonho e continuar alimentando esse sonho. Então, isso é extremamente importante, e eu alerto as pessoas: tenham sonhos, sonhem. Sonhar é extremamente saudável. Quando a gente para de sonhar, parte da nossa mente para de viver. Porque o entusiasmo e a motivação vêm do futuro, não vem do passado, não vem do presente. Eu vou repetir. O entusiasmo e a motivação vêm do futuro, não vem do passado, não vem do presente. Isso é extremamente importante, porque a motivação e o entusiasmo, eles são elementos preponderantes da composição da felicidade. A felicidade tem uma receita. Né? E essa receita é não é feita de uma coisa só. Não é feita de uma coisa só, exatamente. E parte da felicidade vem do entusiasmo e da empolgação. E o entusiasmo e a empolgação vem dos nossos desejos de realizar sonhos, de atingir objetivos. Eu vou compartilhar com você, Jéssica, na verdade você já sabe disso. Eu tenho um objetivo que, dentro de todas as coisas que eu já fiz, não pode não ser significativo, mas é significativo para muita gente, né? Eu quero, talvez o ano que vem ou no outro, quero viajar ao Japão. Quero passar uns 20 dias no Japão, visitando japoneses em suas casas. Né? Dormindo com japoneses nas casas deles, vivendo a cultura japonesa, e porque eu quero entender melhor alguns princípios do pensamento japonês, que está relacionado ao Ikigai, que eu já li a respeito, estudei bastante, mas eu quero entender isso na mente deles. Então, talvez em 1, 2 ou 3 ou 4 anos, eu vá ao Japão. Olha só, tem um sonho aqui, né? Tem um objetivo aqui. Então, as pessoas também devem sonhar, devem alimentar objetivos a curto prazo, a médio prazo e longo prazo. Então, aqui tem uma extrapolação, de certa forma, sim, eu não sei se eu vou de fato, né? Pode acontecer alguma restrição, mas e aí eu preciso saber, eu preciso ter certeza? Não, eu posso sonhar, eu posso desejar, mesmo sem ter certeza. Não há necessidade disso. Então, eu estou desenvolvendo essa ideia na minha mente. Ao pensar nisso, isso me deixa alegre, me deixa entusiasmado, me deixa motivado, me deixa feliz. Vou lá cumprir minha missão, ganhar meu dinheiro para viajar para o Japão. Que está relacionado com a minha missão de vida, porque como terapeuta eu preciso entender cada vez mais a mente humana, e o meu trabalho é compreender a mente humana, né? Eu sou focado em entender os pensamentos e como eles funcionam, e isso está relacionado com a estrutura da mente. Portanto, viajar ao Japão está relacionado à minha missão de vida, portanto. Agora nós vamos entrar num ponto muito massa. Porque quem está aqui assistindo a gente talvez já tenha consciência do impacto do passado no teu agora. Você o que você é hoje, o que você está sendo, vivendo e exercendo, o conjunto, é o resumo da ópera das suas memórias. Só que, graças ao nosso querido amigo Einstein, né, que descobriu que o tempo é linear, é radial, não é linear, a gente não considera que o futuro tem impacto sobre o nosso agora. E isso é tão real que, se não fosse real, você não tinha ansiedade. E o fato de você ter ansiedade quer dizer que o seu futuro está interferindo no agora, só que de uma forma negativa. Aqui, o que o Silvio está trazendo para a gente é usar o futuro para influenciar o nosso agora de uma forma positiva. Como, por exemplo, daqui 15 dias eu tenho um final de semana que eu já programei
com a minha companheira, com a Michelle, para a gente tirar um tempo junto. Isso me deixa empolgado. Às vezes, o imaginar, estando lá naquilo que você deseja, é mais gostoso do que propriamente executar aquilo que você deseja. Isso. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode desconsiderar, Silvio, o impacto do passado nas travas que isso causa. E isso foi uma coisa que a gente conversou antes de começar o podcast. É como que aquilo que a gente traz do passado de carga negativa influencia no nosso futuro. Influencia no agora, que influencia o futuro. Exato. E como isso bloqueia a nossa capacidade de pensar e almejar sobre a missão de vida. Nesse sentido, Jéssica, o teu destaque é extremamente relevante. E as pessoas, para compreenderem isso, eu quero trazer um pequeno exemplo, uma metáfora aqui. Supondo que agora apareça aqui um mágico capaz de eliminar a minha memória e a sua memória. Ele diz, no estalar de olhos, de dedos. Pode ser dos olhos também? Tuas memórias desapareceram. E aí pergunta para você ou para mim, quem é você? Se eu não tenho mais memória, eu já não sei mais eu posso falar sobre mim. Eu nem sei quem eu sou. Então, por que isso é relevante? Porque as nossas memórias são os tijolinhos básicos do nosso eu. O nosso eu é formado de alguma coisa. No universo em que nós estamos, tudo é formado de uma coisa anterior. E o anterior a nós, ao nosso eu, são as memórias. Então, eu sou formado de memórias. Você é formado de memórias. As pessoas que nos estão assistindo agora são formadas de memórias. Agora a pergunta é, e se essas memórias estiverem danificadas, se essas memórias estiverem prejudicadas, se essas memórias estiverem com problemas, corroídas, se essas memórias tiverem muita toxicidade, o que acontece com o nosso eu? Percebe? Ele fica sentido, intoxicado. Fica intoxicado, exatamente. E se o nosso eu estiver intoxicado, a gente está preso ao passado. E quem está preso ao passado não conseguirá pensar no futuro. Isso é extremamente importante, que as pessoas que estejam nos assistindo compreendam. É porque pensar sobre a missão de vida correlaciona diretamente com pensar no futuro. Exatamente. Tá? E assim, você já passou pelo passado, onde você vai viver no futuro. E eu percebo, Silvio, isso é agora, assim, a cegueira que eu tinha com relação ao futuro. Às vezes eu não conseguia enxergar mais do que a semana que vem. Agora, antes da gente começar, eu estou planejando um evento para o ano que vem. Né? 2 eventos você está planejando. Para o ano que vem. Né? Então, são alguns meses na frente. Só que antes, isso era impossível para mim. Por quê? Porque eu tinha tanto problema que vinham nas minhas costas do meu passado que eu não tinha tempo, digamos assim, para pensar. Mas tinha os medos também. Medo de não dar certo. Medo de não funcionar, medo de eu não conseguir. Medo de dar errado, medo de não conseguir, medo de não dar conta, medo de não ser boa o suficiente. E esses medos justamente surgem das nossas memórias intoxicadas. E aí, se eu tenho muitas memórias intoxicadas, essa toxicidade pode ter várias características. Tem toxicidades de características distintas. Tem a toxicidade da tristeza, tem a toxicidade dos medos, a toxicidade da mágoa e da raiva, a toxicidade do sentimento de injustiça, toxicidade da vergonha, que me deixa tímido. As pessoas, da culpa. As pessoas que são muito tímidas, elas têm toxicidade de vergonhas, às vezes de bullying, que sofreram na escola, né, ou em casa, da culpa, sentimento de rejeição. Tudo isso gera toxicidade nas nossas memórias. E cada uma dessas toxicidades, elas geram características específicas no nosso pensamento e no nosso pensar, que vão limitar o nosso crescimento, que vão criar restrições no nosso sistema de pensamento, vão nos impedir de pensar de determinada forma, em determinado sentido, e que vão gerar, por exemplo, imediatismo. O que é o imediatismo? É um padrão de pensamento que surge a partir de algum elemento do nosso passado, que precisa ser olhado com atenção. Às vezes é toxicidade e às vezes é um padrão de pensamento copiado do pai, copiado da mãe, copiado da avó. Né? Então isso precisa ser olhado. Então, e esses elementos criam toxicidade na nossa mente. Como assim? Se eu copiei um padrão de pensamento que me prejudica, ele é tóxico. Não ajuda. Então, assim, as toxicidades vêm a partir dos traumas, microtraumas e padrões de pensamento equivocados que nós copiamos dos nossos genitores, dos nossos avós, irmãos mais velhos, professores, às vezes, né? Pessoas que nós tínhamos como autoridade
mas que não sabiam pensar corretamente, e nós copiamos esses pensamentos equivocados. E isso não deixa pensar sobre a missão de vida. Isso impede de pensar sobre o futuro. Quer dizer, vai depender de que tipo de toxicidade seja. Se forem toxicidades no campo do medo, vai impedir. Porque a pessoa, ela tem medo de não dar certo, tem medo de falhar, tem medo de errar, tem medo de, enfim, uma série de fatores. Tem medo do novo, por exemplo. Sim. Medo do novo. É altamente comum. impeditivo. Então, assim, aí se for em algumas áreas, pode ser que não crie dificuldade para a pessoa desenvolver a missão de vida. Tá? Mas se for no campo dos medos, a chance de criar limitações é muito grande. E também, o que eu percebo, Silvio, é um bloqueio no aspecto de aprender. Por exemplo, eu sempre acreditei que eu não gostava de estudar, porque realmente não era o lugar mais interessante do mundo para mim ir para a escola. Só que hoje eu sinto muito prazer em aprender coisas novas. E aí, como é que eu vou pensar se por um acaso eu estou num lugar onde eu não gosto do que eu faço e eu desejo fazer uma outra coisa, mas para fazer uma outra coisa eu preciso aprender essa outra coisa, né? Só que se o meu passado gerou ali um bloqueio de aprendizagem, também não vai funcionar. Esse bloqueio de aprendizado pode ter uma série de fatores. Um deles é o sistema educacional não estar preparado para ajudar essas crianças. Né? Na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes. E aí criou uma crença na criança de que ela não gosta de estudar. Não, na verdade, ela só não está tendo a oportunidade de estudar o que ela gosta. E o sistema educacional não soube identificar isso. Ele não pode ajudar a criança e a criança acabou gerando uma crença totalmente equivocada. Esse bloqueio ele é muito comum. E tem outra coisa, Jéssica, em relação ao estudar. Tá? Pessoas com problemas emocionais, elas têm muita dificuldade de se concentrar. Então, não é dificuldade de estudar, mas dificuldade de focar. Por quê? Porque os problemas emocionais, eles normalmente causam ruído. Esse ruído, para ser mais entendido facilmente, a gente pode chamar de barulho mental. Esse barulho mental impede a pessoa de se concentrar. Então, esses são trazidos por traumas, microtraumas e padrões de pensamento negativo. Então, pessoas com trauma, microtrauma e padrões de pensamento negativo têm uma dificuldade enorme de se concentrar. Muitas vezes são diagnosticados com TDAH e não necessariamente é isso. É uma confusão dos profissionais. Porque o que acontece em relação aos traumas e microtraumas? Nós que trabalhamos com hipnose, nós sabemos o que eles causam. Né? Outras áreas que tratam da mente humana sabem do impacto negativo dos traumas, mas sabem na teoria, não compreendem na prática, não conseguem realmente entender o que acontece na prática com os males gerados pelos traumas. E aí esses males realmente produzem ruídos mentais, barulhos mentais, e a pessoa está o tempo todo com a mente voando para cá, para lá, borbulhando, buscando algo no qual se concentrar, mas não consegue, né? Vai pegar um livro para ler, a mente não consegue fixar nas palavras que estão ali, vai para outros assuntos. E por quê? Porque esse barulho mental não permite. Não permite. Então, só voltando para o foco da minha pergunta aqui, da minha colocação, é a influência de um passado pesado sobre você pensar na missão de vida. Tá? O quanto isso atrapalha você de pensar sobre a missão de vida. Aí a gente volta um degrau para trás e voltamos no aspecto de despertar. Exatamente. E não é só isso, Jéssica. Ela tem consciência de que ela não vai conseguir dar os próximos passos, porque ela sabe que cada passo é difícil para ela. Só que ela não sabe por que é difícil. Então é preciso alertá-las. Algumas pessoas conseguem se conectar com a missão de vida, mesmo, por exemplo, sem passar por terapia e coisas assim. Também não é impossível, né? Não, sim. Nós estamos aqui nos referindo somente àqueles que têm traumas, microtraumas e padrões de pensamento negativo. E quem tem depressão, Silvio? Missão de vida e depressão... Não combina. Não combina. Não combina porque a pessoa com depressão, ela perdeu todo tipo de prazer. Ela não consegue se conectar, mas nada tem prazer para ela. E você também, você sempre traz com relação ao sentido de utilidade. Sim, exato. Geralmente a pessoa que está com depressão, o senso de utilidade dela, né, a forma como ela é útil, está depravado esse senso. Sim, ela perde todo o sentido de mérito, ela não se acha mais merecedora, não se acha mais capaz, não se acha mais útil, e então todas essas coisas vão desconectando ela com possível missão de vida.